Boa noite a todos, eu sou o professor Dorival, novo coordenador do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Estou substituindo o professor Everson, que assumiu outras funções na Unopar. Eu gostaria de desejar a todos um bom início de semestre, né? Espero que tenhamos um semestre bastante tranquilo, bastante proveitoso para vocês, tá certo? E hoje nós faremos a nossa mesa redonda. Contará com a presença de vários professores, mas daqui a pouquinho. Antes deles entrarem, eu preciso conversar com vocês a respeito de alguns pontos. Esses pontos, na verdade, vocês já são conhecedores. Eu acho que todo semestre é falado isso. Mas como a gente tem ainda problema com isso durante o semestre, então vale a pena reforçar aí para esse início de semestre. Eu vou começar falando sobre as avaliações, né? Então nós vamos para o quadro, vamos dar uma olhada ali no slide. Então olha só. Pode ir próximo. Todos vocês sabem que nós temos dois tipos de avaliações. Uma é a prova presencial, né, que tem um peso 7, tá certo? Essa prova, ela tem duas questões dissertativas, que valendo aí 50%, e nós temos 10 questões objetivas, valendo os outros 50% da prova. Ok? Vamos para o próximo slide. E nós temos também, com peso 3, as avaliações web, né? Ou seja, nós temos lá duas avaliações virtuais por disciplina, ok? E as duas produções textuais interdisciplinares, a individual e a em grupo. Ou seja, como eu disse para vocês, não tem diferença do que vocês já viram. O problema está justamente nisso, né? Ou seja, nós temos aí alguns alunos que deixam de fazer a prova, né? Ou deixam de fazer as avaliações virtuais, né? Então, essa necessidade de a gente não deixar para depois, mesmo que isso aconteça, né? E você, por exemplo, demorar para falar que perdeu a prova, né? Não fazer a prova de segunda chamada, a demora nessa comunicação, ou para pedir ajuda para a gente, é que está tendo o maior problema. Por exemplo, um aluno não faz a prova de primeira chamada. Ele, por um motivo de doença, ele perde a segunda chamada. Por um motivo de doença, ele não faz a segunda chamada. Então ele tem que entrar em contato conosco para pedir aí uma nova prova, porque ele estava também doente na prova de segunda chamada. O problema, isso não tem problema algum, tá certo? Você tem que ir até o polo, fazer esse pedido. O problema está no tempo disso. Então tem aluno, por exemplo, que foi pedir para nós essa prova, né, de segunda chamada, da primeira disciplina, por exemplo, no final do semestre. Dessa forma, o que vai acontecer? Fica mais complicado a gente resolver o seu problema. Então aconteceu algo, você rapidamente já entra em contato com o polo, com o seu tutor eletrônico, que é muito importante nesse caso. Aliás, o seu tutor eletrônico, assim como o tutor de sala, são peças fundamentais nisso. Então essa comunicação, tanto com o tutor de sala como o tutor eletrônico, é imprescindível. Quando você vai mandar uma mensagem, por exemplo, com alguma dúvida, até sobre o procedimento, sobre prova, evite, por exemplo, mandar mensagem para todo mundo, né? Biblioteca digital, sistema, suporte. A coordenação, se você quiser mandar, não tem importância, você pode mandar, estamos ali para responder, mas às vezes você acaba mandando muitas mensagens para os setores que não tem nada a ver com aquele problema. Então, a primeira pessoa que você tem que recorrer, se você estiver aí no polo, você pode recorrer para o tutor de sala. Se você não estiver, você também pode recorrer através de mensagem para o tutor de sala ou para o tutor eletrônico, tá certo? Também algumas dúvidas, se você quiser entrar em contato direto comigo, com cópia, com seus tutores eletrônicos de sala, sinta-se à vontade de entrar em contato comigo, não há problema algum, tá certo? Mas não deixe o tempo passar. Se acontecer algo, entre em contato. Vamos para o próximo slide. Então, olha só. O aluno que faltar, então, no dia da prova presencial, ele vai poder solicitar a segunda chamada, correto? E ele tem o prazo de até 48 horas para poder fazer isso. A ausência da prova de primeira na verdade, segunda chamada, não permitirá a realização da prova de recuperação. Ou seja, você perdeu a prova de primeira chamada. Não requereu a prova de segunda chamada.
passou as duas, você não tem direito a fazer a prova de recuperação, tá certo? Então veja que isso é uma coisa grave, tá certo? Por isso essa urgência de entrar em contato conosco para ver o que aconteceu, o que a gente pode fazer. Tá? Então não deixe isso para depois. Não estou dizendo que nós vamos resolver sem problema, nós temos que analisar a situação. Mas quanto antes você faz isso, é muito maior a possibilidade de a gente poder realmente resolver o seu problema. Tá certo? Uma novidade nesse semestre está com relação às provas de segunda chamada. Até o semestre passado, o que acontecia? Você ia até o sistema, no caso de perder a prova de primeira chamada, você ia até o sistema para requerer a prova de segunda chamada. Nesse caso, era emitido um boleto à parte, você pagava esse boleto para poder fazer a prova. A partir desse semestre, esse sistema foi alterado. Como que vai funcionar agora? Você vai pedir a prova de segunda chamada e ao invés de ser automaticamente emitido um boleto somente daquele valor para você pagar da prova de segunda chamada, o valor virá no boleto da mensalidade, tá certo? Então você não tem que correr até o banco para pagar aquele boleto, porque você vai precisar fazer a prova em breve. Fez o requerimento, aquele valor já vem junto com o boleto da sua mensalidade. Eu acredito que isso vai facilitar bastante para os alunos, né? Então tinha vários polos, vários alunos que pediam isso e o pessoal do sistema, juntamente com a direção acadêmica, conseguiram alinhar isso daí. Então eu acredito que é uma melhora muito boa para todos. Para a coordenação também, né? Porque a gente ficava na dependência de confirmação e tudo mais, então agora não, agora vai lá para o boleto, já fica todo mundo tranquilo, tem a prova, né? Então fica mais fácil, né, da gente lidar com isso daí, tá ok? Vamos para o próximo slide. Bom, aí, olha só, a aprovação, isso é importante também porque muitos alunos confundem um pouquinho isso daqui. A prova presencial, então para você ser aprovado, tá? Você precisa tirar na prova presencial pelo menos o conceito suficiente, ok? Nas atividades web, né, também no conjunto das atividades, né, avaliação virtual, produção textual e etc., você também tem que ter suficiente, tá certo? E ainda mais as frequências, né, que tem que ter no mínimo 50% de frequência. Então veja bem, não adianta você tirar na prova presencial que tem peso 7, excelente, por exemplo, e falar assim, bom, como ela tem peso 7, um peso maior, então eu não necessito nem fazer as outras atividades, porque eu já passei. Não é assim que funciona, tá certo? No mínimo, você tem que tirar suficiente, tá certo? Então, dos dois tipos de avaliações, tanto na presencial como nas avaliações web, você necessita tirar pelo menos suficiente para você poder ser aprovado. Tá certo? Um não compensa o outro, correto? Então vamos fazer as avaliações virtuais, as produções textuais, porque elas fazem parte da nota e você precisa pelo menos suficiente, assim como a prova presencial também acima de suficiente, ok? Com relação a as presenças, uma coisa que é muito importante frisar para vocês é que a aula de hoje, a nossa mesa redonda, ela conta como carga horária para o seminário, tá certo? Então no seminário nós temos 4 teleaulas, certo? Então o aluno às vezes fala assim, não, se eu tenho 4 teleaulas, se eu faltar em 2 e ir em 2, assistindo também a aula atividade, então é 50%, passei, não vou ficar reprovado por falta. O problema é que às vezes ele não assiste a mesa redonda, e a mesa redonda seria o quinto encontro. Então, o seminário, na verdade, são 5 encontros. As 4 teleaulas do seminário e mais essa mesa redonda de hoje. Então, essa conta deve ser levada em consideração. Na verdade, seria interessante você não faltar em nada, né? Porque nós já temos tão pouco contato, né? Uma vez por semana somente. A mesa redonda é importante.
As aulas e seminários são importantíssimas. Esse semestre a gente vai até passar para vocês antes quais são os assuntos que vão ser abordados, né? Então, tudo é importante. Então, não deixe de assistir, tá? Você já não vai ter problema com falta e, além disso, você vai ter um conteúdo atual para você poder usar aí no seu dia a dia até. Tá, ok? Nós vamos agora para um vídeo onde o professor Manuel explica certinho como que é feito aquela conta, né, das notas, né, dos conceitos. O pessoal tem muita dúvida nisso daí, então olha só, hoje você pode voltar depois e assistir essa mesa redonda e verificar o vídeo sempre que você tiver uma dúvida sobre como que compõe a nota do seu conceito final, ok? Vamos para o vídeo. Olá pessoal, vamos conversar um pouco sobre o sistema de avaliação para todos os cursos da Unopar EAD. Vamos verificar no quadro. Temos aqui nesta primeira tela a correspondência entre os conceitos e os seus respectivos valores. Se o conceito for excelente, equivale de 90 a 100. Se o conceito for muito bom, equivale de 80 a 89. Se o conceito for bom, equivale de 70 a 79. Se for suficiente, equivale a um desempenho de 60 a 69. E se for insuficiente, algo que nenhum aluno deve querer, vale até 59. Isto está no manual acadêmico, no item 1.10.1.1. Continuando, considerando estes conceitos que eu acabei de mencionar a vocês, nós vamos verificar inicialmente quanto à prova presencial. Prova presencial, você terá uma por disciplina e esta prova terá peso 7 no conceito final da disciplina. Toda prova presencial é composta por 12 questões, 10 objetivas e 2 discursivas. As 10 objetivas valem metade da prova e as 10 discursivas a outra metade. Cada questão objetiva vale 5 pontos. Cada questão discursiva vale 25 pontos se o conceito for excelente. Valerá 23 pontos se o conceito for muito bom. Vale 20 pontos se o conceito for bom. Vale 17 se o conceito for suficiente e vale 7 pontos se o conceito for insuficiente. E não valerá nenhum ponto caso o conceito não exista, caso seja sem conceito. Item 1.10.1.2 do manual acadêmico. Continuando agora quanto ao sistema de avaliação com as atividades web, cada disciplina terá 2 avaliações virtuais e, para o semestre todo, de forma interdisciplinar, nós temos 2 produções textuais, uma individual e outra em grupo. As 2 avaliações virtuais em conjunto têm um valor de 33% do total das atividades web. Cada uma das produções textuais, tanto a individual quanto a em grupo, vale 33,5%. Dentro do conceito das atividades web, esta parte vista até agora tem o peso 7, que são as 2 avaliações virtuais e as 2 produções textuais. Por que peso 7? Porque o conceito encontrado ou conceito atingido pelo aluno, por exemplo, um muito bom, ele será aplicado o peso 7, que será complementado para fechar a nota das atividades web, será complementado pela apresentação da produção textual, que terá ou que tem um peso 3. Caso o aluno não apresente, ele fica somente com a nota parcial das atividades web. Vamos continuando. A outra parte que é importante nós sabermos sobre atividades web é que, considerando aqueles 33% das avaliações virtuais, quer dizer que cada uma das avaliações virtuais vale 16,5, caso o conceito obtido por você, aluno, seja excelente. Valerá 14,5 se o conceito for muito bom, valerá 13 pontos se o conceito for bom,
valerá 11 pontos se o conceito for suficiente e não terá nenhuma contagem de pontos se o conceito for insuficiente ou se o aluno não realizar e ficar sem conceito. Continuando, para a gente entender a outra parte das atividades web, que são as produções textuais. Cada uma delas, como acabamos de dizer, vale 33,5. Isso quer dizer que a produção textual realizada com um conceito excelente terá um conceito numérico ou uma nota numérica 33,5. Se o conceito for muito bom, isso quer dizer que o aluno está somando somente 29 pontos. Se o conceito for bom, o aluno está somando 26 pontos dentro do cômputo das atividades web. Se o conceito for suficiente, 22 pontos. E se o conceito for insuficiente ou sem conceito, não for realizada, o ponto é 0, não tem nenhum peso, não vale nenhum ponto. Continuando, vamos consolidar isto aqui para que nós tenhamos uma simulação, como ficaria a situação de um aluno diante destes conceitos ou destes resultados. Se o aluno tiver 8 questões objetivas certas, obtiver um conceito muito bom na questão 11 e um conceito suficiente na questão 12. Ele terá na prova o conceito muito bom. Por que isso acontecerá? Vamos verificar se está correta essa conta. Cada questão objetiva vale 5 pontos, então 8 questões certas, 40 pontos, ok? Cada questão discursiva vale 25 pontos, se o conceito for excelente. Neste caso aqui, que o conceito foi muito bom, isso quer dizer que vale 23 pontos. Para a questão 12, neste exemplo, que o conceito foi suficiente, isto quer dizer que o aluno está somando 17 pontos. Somamos isso aqui, 40 mais 23 mais 17, temos um resultado de 80. 80, dentro das faixas de conceitos já mencionadas, equivale ao conceito muito bom. Então, temos o muito bom da prova, vamos guardá-lo e vamos continuar verificando quanto às atividades web deste mesmo aluno nessa mesma disciplina. Considerando aqui que o aluno tem conceito bom na produção textual individual, conceito muito bom na produção textual em grupo, conceito muito bom também na AV1 e conceito suficiente na AV2, como ficaria a situação deste aluno? Ele tem uma nota ou um conceito muito bom. Conceito este parcial, porque para o conceito final das atividades web, nós precisamos de considerar a apresentação da produção textual em grupo. Neste exemplo aqui, o aluno não apresentou. Portanto, o conceito das atividades web baixou de muito bom para bom. Vamos verificar numericamente se isso está correto? Vamos lá. O conceito bom da produção textual em grupo, da produção textual individual, ele equivale a 26 pontos, de acordo com o que nós vimos agora há pouco. O conceito bom, ele vai ser equivalente, ou melhor, o conceito muito bom da produção textual em grupo, ele é equivalente a 29. O conceito muito bom da avaliação virtual, que não é o mesmo peso, não é o mesmo valor das produções textuais, equivalem a 16,5 se fosse excelente, 14,5 sendo muito bom. E o suficiente da AV2 é equivalente a 11 pontos. Vamos somar tudo isso aqui e nós teremos 80,5. Estamos então na faixa do conceito muito bom. Por que o conceito final das atividades web deste aluno é conceito bom e não permaneceu muito bom? Porque ele não apresentou. O tutor de sala disse que ele não tem nenhuma resposta sim para aquelas 10 perguntas da ficha de apresentação de trabalho. Verificando agora como fica o conceito final deste aluno. O conceito final dele vai considerar o muito bom da prova, este conceito que nós já tínhamos aqui, e vai considerar o conceito bom das atividades web. Não o conceito muito bom, mas o conceito bom, considerando que ele não apresentou o trabalho. Isto vai finalizar, então,
neste exemplo com um conceito muito bom, conceito final da disciplina. Considerando as mesmas notas de um aluno, mas com uma única diferença. Neste caso, o aluno apresentou a produção textual em grupo, juntamente com o seu grupo, e o tutor disse que ele apresentou com excelência, disse que todos os quesitos foram cumpridos, 10 respostas sim. O conceito anteriormente, que era de muito bom nas atividades web, passou para excelente, o que fez com que o conceito final deste aluno também fosse excelente, considerando o mesmo muito bom da prova e agora o excelente das atividades web. Desta forma, acho que fica bem claro para que você possa entender e fazer o seu conceito ao final do semestre, sabendo então, até antes do boletim ser disponibilizado, qual será o seu conceito de cada disciplina. Por agora é só, bom estudo a todos. Bom, pessoal, retornamos. Essa mesa redonda vai ficar disponível lá na biblioteca digital, então sempre que você tiver dúvida, eu recomendo que você assista, né? Não precisa assistir eu falando, mas pelo menos a fala do professor Manuel, no caso de conceitos, é importantíssimo para você não perder de vista, né, o que compõe a sua nota, o que é importante. Nós vimos aí ele falando sobre, por exemplo, produção textual. Vocês viram que realmente conta na nota, sim. Não é aquela coisa, não vale nada, vale sim, tá certo? E dependendo de como você tira as notas, isso pode até determinar uma reprovação. É claro que a gente torce muito que isso não aconteça, mas é bom ficar atento, tá certo? Nós vamos para o próximo slide, porque eu vou tratar de um outro assunto também importante, que são as ACOs. A ACO é a atividade complementar obrigatória. Olha só, o aluno deverá cumprir, no nosso caso, no nosso curso, 100 horas durante o curso, ou seja, desde quando valem certificados e tudo mais, desde o dia que você entrou no curso até o último dia do curso, ou seja, lá no sexto semestre, último dia de aula. Então, os eventos que são promovidos pela Unopar, ele tem um cômputo automático de ACO, ou seja, automaticamente essas horas já vão sendo somadas para atingir aqui as 100 horas. Os outros eventos de outras instituições e tudo mais, eles deverão ter o seu certificado encaminhados para análise. A ACO basicamente se resume no quê? Em qualquer outra atividade que você faça fora da Unopar. Uma palestra, um mini curso, um curso, tudo isso vai adicionar nessas 100 horas que você tem que fazer desde o início do curso até o final. Ou seja, se você fez um curso antes do seu ingresso aqui na Unopar, esse curso não vale. Tá? Então só a partir do primeiro dia de aula. Tá ok? E até o último. Aí você pode falar assim, mas até o sexto semestre eu tenho ainda muito tempo para fazer essas 100 horas. Então, pessoal, o tempo voa, né? Quando a gente vê, nós estamos lá no sexto semestre, se perigar, já estamos terminando o sexto semestre, a pessoa ainda tem as horas ainda a cumprir. E o problema da CO é que se você não cumpre essas 100 horas, não importa se você tem notas excelentes, tá com presença, tudo certinho, faltou as horas de ACO, que sejam lá 20 horas, né? Você reprova por ACO, ou seja, você não forma. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que depois fazer uma matrícula especial de ACO, cumprir essas horas e depois pedir a sua colação de grau. Então eu sempre conto isso nas mesas redondas porque é um fato que aconteceu que me deixou bastante triste. Uma aluna me procurou uma vez falando que ela tinha alugado beca, ela era oradora da turma, a família dela estava vindo de longe para assistir a formatura e ela faltava ainda 40 horas para fazer o cômputo de ACO. Só que ela entrou em contato comigo uma semana antes da formatura. Não há mais tempo para nada quando acontece isso, porque até a lista dos formandos já foi para o polo. Então não tem como incluir essa aluna, não tem como ela fazer ali as ACOs rapidinho e computar as horas e ela poder formar. Então, é uma coisa que eu fiquei muito triste, mas infelizmente ela não pôde formar. E aí eu fico com medo,
né, de que isso aconteça com mais pessoas. Então, eu acabo entrando em todos os semestres, não importa se é o último ou o primeiro, falando das CCOs, porque você tem ainda muito tempo para cumprir essas horas. Você pode fazer, por exemplo, no site da Unopar tem lá os cursos livres. Nesses cursos livres, tem alguns, vários na verdade, que você tem possibilidade de fazer com cômputo de ACO para o nosso curso. Porque esses cursos, palestras, mini cursos, eles tem que sempre estar relacionado com o nosso curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Se você fizer, por exemplo, um curso de direção defensiva, eu acho muito importante ter uma direção defensiva, mas não para o nosso curso. A menos que você faça um sistema disso, eu não vejo muito uso. Então, provavelmente, essas horas não vão ser computadas, tá certo? Então, o que você tem que fazer? Você pode fazer o cumprimento disso através dos cursos livres lá no site da Unopar. Então é só entrar na área de cursos livres, verificar quais tem o cômputo de ACO. São cursos de 20 horas, tá certo? Então você pode fazer aí 2 ou 3 por semestre. Não, até 2 por semestre ainda dá tempo de você finalizar. Não, 2 não dá, né? Uns 3 por semestre dá, né? Para você finalizar. E aí você já tem um cômputo automático. Aí você fala assim, mas você está fazendo propaganda de curso livre da Unopar, você quer que a gente gaste mais dinheiro. Não precisa ser da Unopar. Você pode entrar em outra instituição, você pode fazer uma palestra, assistir uma palestra na sua cidade relativa à análise e desenvolvimento de sistema, pode fazer um curso mesmo presencial na tua cidade, não tem problema algum. Aí o que vai acontecer? Você vai ter que encaminhar, através do seu polo, para cômputo de ACO. Isso vai ser analisado e se realmente a atividade for compatível com o curso, tiver todos os requisitos, ele vai ser aceito e você terá as horas computadas. O que são, basicamente, o que são esses requisitos? Tem que ser na área, tá, do nosso curso. A empresa tem que ser uma empresa de verdade, ou seja, com CNPJ, né, para emitir certificado, tem que ter uma forma de finalização dessa atividade, né, ou seja, um certificado com uma avaliação ou alguma coisa parecida, não necessariamente uma avaliação, mas precisa ter lá as horas cumpridas e tudo mais, e aí você vai, através do polo, encaminhar isso daí para o pessoal da divisão, né, que faz análise de ACO, poder analisar e validar. Tá, ok? Então não é propaganda não. É claro que no site tá até mais fácil, mas fiquem à vontade para fazer atividade em qualquer local. Ok? Bom, vamos passar por um assunto final, antes da mesa redonda, de fato, então vamos para o próximo slide. O CI. O CI é outro ponto muito importante que eu gostaria de falar para vocês, que é o Sistema Integrado de Avaliação Institucional. A função do CI é promover uma visão multilateral. Tá? Ela é uma autoavaliação da Unopar. Ou seja, essa visão multilateral é uma visão da Unopar dos tutores eletrônicos e de sala, né? Eletrônicos e de sala, os alunos, os professores, os polos, ou seja, todo mundo participa dessa autoavaliação, tá certo? Então reúne uma série de índices de desempenho institucionais em diversos aspectos. O CI ajuda a Unopar a entender o nosso contexto, para que possamos direcionar o nosso planejamento e ações. Em outras palavras, nós precisamos saber de vocês, né, como que nós andamos, onde que nós estamos, como que a Unopar, o que a Unopar está fazendo de certo, o que está errado, tá certo? Então nessa avaliação você vai avaliar, por exemplo, a coordenação do curso, os professores, o tutor de sala, os tutores eletrônicos, a própria instituição, infraestrutura, ou seja, você faz uma avaliação multilateral, né? Ou seja, de todos os aspectos, tá certo? Isso serve para o quê? Serve para a Unopar olhar o seu contexto e verificar o que está dando certo e o que está dando errado, tá certo? Então, quando você tem, por exemplo, esses dados, a gente consegue fazer a gestão, né, do curso, a própria Unopar consegue gerir melhor isso. Então o que acontece? Quando você tem essas avaliações, é possível fazer a gestão de forma mais consciente. No semestre passado, o que aconteceu? Nós não tivemos, no semestre passado não, desculpa,
ano passado, nós não tivemos um resultado. Ou seja, nós tivemos o CI, mas os alunos não preencheram. Nós não tivemos uma quantidade suficiente de alunos para preencher os dados para a gente poder analisar isso daí. Então, como nós não tivemos ali um número X de alunos, né, uma porcentagem que ali na estatística a gente pudesse fazer a análise, então ficou para esse ano. Então eu peço encarecidamente para vocês que vocês participem, mais para o final do semestre, tá certo? Então quando abrir o espaço, porque isso também não é aberto só num dia, fica ali 2 semanas para você responder, são vários questionários, e você entra e responda realmente, tá certo? Para a gente poder ter esses dados e poder trabalhar. Ok? Nós vamos agora para o momento de perguntas e depois nós retornamos, eu vou responder as perguntas e os professores vão aí assumir a mesa redonda, tá ok? Até mais!
Olá pessoal, estamos de volta. O Paulo de Juazeiro pergunta o seguinte: os alunos verificaram que quando emitem o extrato das disciplinas, as disciplinas cursadas em 2013 e 2001 aparecem como falta cursar. Sabe informar o porquê dessa informação? Pessoal, o sistema ainda está em transição. Às vezes o aluno ele pediu uma equivalência, né? Então a equivalência está sendo mudada agora. Existe também a mudança dos alunos do semestre passado para esse semestre, então 2014-1 para 2014-2, o sistema ele roda vários processos. Pode ser que no meio desses processos, mesmo os alunos que não tenham as equivalências, que isso começou a aparecer devido a essa mudança de semestre, tá certo? Mas eu acredito que isso deva se normalizar ainda nessa semana ou até o início da semana que vem, e caso não normalize, aí vocês, por favor, peçam para o Polo abrir um atendimento no Qualitor para a coordenação do curso, para nós podermos analisar e ver o que está acontecendo, ok? Próxima pergunta, Santa Luzia: os tutores terão seus ambientes iguais a dos alunos? Na verdade, gente, o sistema ele está mudando, o ambiente foi alterado, né? Novamente para os alunos, então os tutores devem aguardar, tá certo? Eu acredito que inclusive foi questionado isso pelos tutores no dia da capacitação. Então o pessoal de Santa Luzia, não sei se você participou lá da capacitação, mas teve essa resposta. Hoje só alunos, né? Tá? Vamos para a próxima pergunta. Vamos para a próxima pergunta. Travou, né? Então travou o sistema aqui. Então não temos pergunta. Eu vou pedir para o pessoal, se depois que nós formos para a aula atividade, a gente responda aí pelo chat as perguntas que ficaram para trás, tá certo? Tem uma que eu me lembro que o pessoal fez sobre as ACOs, né? Pessoal, não tem como a gente fazer análise prévia, nem por título das ACOs, tá certo? Então o que acontece? Se você perguntar assim, a palestra com tema tal pode ser aceito para horas de ACO? Não tem como a gente analisar previamente. Primeiro, porque tem um volume muito grande para fazer uma análise do que pode e não pode. E segundo, porque só com o título não tem como a gente validar isso. Eu preciso saber, por exemplo, o conteúdo dessa palestra, porque às vezes o tema não tem nada relacionado com o conteúdo. Tá certo? Então tem um pessoal bastante criativo aí que cria uns temas, né, criativos. Aí quando você vai ver o programa mesmo, o que vai ser feito na atividade, muito pouco tem a respeito do tema. Então, pelo tema a gente não consegue fazer isso. Além do mais, tem aquela análise de CNPJ e tudo mais, tá certo? Então, infelizmente, ainda o caso você faz a atividade e manda o certificado para a gente fazer o cômputo ou não. Não dá para fazer uma pré-análise, ok? Pessoal, agora nós vamos compor a mesa, os professores já estão aqui, então nós vamos para uma rápida parada aí e já voltamos, tá?
Olá pessoal, boa noite. Sou eu, o professor Roberto Nishimura, começando aqui a nossa mesa redonda desse semestre. Vamos fazer uma rápida apresentação aqui de todos os professores e aí cada um de nós vai discorrer com vocês aí um pouquinho da disciplina. Como eu disse para vocês, Roberto Nishimura, Banco de Dados. Boa noite, pessoal. Eu sou o tio Márcio, vamos trabalhar com desenvolvimento orientado a objetos 2. Boa noite, pessoal. Meu nome é Anderson Macedo. Vou trabalhar com vocês a disciplina de análise orientada a objetos 2. Boa noite, pessoal. Meu nome é Veronice de Freitas e nesse semestre eu vou trabalhar com vocês com a disciplina de programação Web 1, tá? Então eu vou retornar a palavra para o professor Roberto, daí depois eu vou comentar um pouco com vocês em relação a essa disciplina. Obrigado, Veronice. Bom, o que a gente vai comentar com vocês aqui nessa primeira etapa é o quê? É referente à carga horária. Então, olhando esse primeiro slide aí que vocês vai aparecer aí para vocês, vamos falar um pouquinho da carga horária. Cada disciplina aqui de nós 4 professores, vocês estão vendo que é composta de 80 horas. Essas 80 horas aí, uma parte será feita através de teleaula, a outra parte do seu autoestudo, né? Daquela que você já está acostumado a fazer essa forma de educação aí à distância dentro da sua residência ou do seu local de trabalho, ok? E finalizando lá na última etapa, nós temos a parte de seminário. Só recordando rapidamente, o professor Anderson vai conversar com vocês aí a respeito do seminário, o professor Márcio também, mas quando a gente fala seminário é o quê? É a integração das 4 disciplinas. É aquele momento em que você vai olhar na prática como que você encaixa cada uma dessas disciplinas que nós, professores, tratamos de forma individual. Muitas vezes o aluno está cursando o curso, ele vai vendo as disciplinas e ele não consegue imaginar como que ele vai encaixar uma disciplina na outra. E o seminário é o momento em que a gente aplica na prática aí essa situação, né, esse detalhamento. Ok? Bom, vou começar a falar com vocês aí a respeito de banco de dados. Esse semestre a gente vai trabalhar banco de dados 2. No semestre passado, nós fizemos banco de dados 1, trabalhamos toda a parte de modelagem. E eu tinha comentado com vocês que a nossa disciplina tinha uma continuação, que é agora, banco de dados 2. A primeira parte de banco de dados 2, a gente vai conversar sobre modelo relacional normalizado, que é conhecido como MRN. O que a gente vai trabalhar nesse cenário aí? A gente vai trabalhar a situação onde algumas das formas que você faz a modelagem, naquele plano lógico, conceitual que a gente viu no semestre passado, a hora que você vai colocar dentro de um Oracle, dentro de um SQL Server, não dá para fazer, né? Não é possível você implementar. E aí o que acontece? Existem algumas regras que permitem o quê? Você fazer um procedimento correto e deixar o banco de dados bem modelado. Não é bem refinado, tá? É bem modelado. E essas regras seguem a um determinado padrão. Esse é o nosso principal carro-chefe agora de banco de dados 2. Completando a disciplina, a gente vai falar com vocês a respeito de banco de dados distribuído. Se eu não me engano, é a segunda ou terceira teleaula. Nós temos aí uma teleaula inteira dedicada à parte de distribuição de dados, onde a gente aborda as formas conceituais de como trabalhar a distribuição de banco de dados. Ainda mais com esse conceito aí de computação nas nuvens, que está muito em evidência hoje em dia, a base de dados, né, o banco de dados distribuído, cada vez mais, não é que ele ganha força, mas ele usa os benefícios dessa computação nas nuvens para fazer o quê? Para fazer a distribuição dos dados, certo? E uma outra coisa também importante de lembrar é a parte de transação e recuperação. Essa parte ela está no livro, então nós não vamos abordar em teleaula, você vai ter que fazer o seu autoestudo no livro. E 2 das nossas teleaulas serão 100% prática, então você já deixa preparado aí no seu Polo, no microcomputador do Polo ou no seu notebook, aquela versãozinha do Oracle Express Edition para que você consiga fazer as atividades, os exercícios
junto comigo aqui na teleaula. Se você não conseguir fazer, não tem problema, o material vai estar todo disponibilizado e você pode fazer depois. Mas como a nossa disciplina é a primeira, já na semana que vem já começamos a trabalhar essa parte, o quanto antes você conseguir fazer a instalação do banco, melhor para você, né? Melhor assim que eu digo, para um acompanhamento aí perfeito. Só para antes de eu passar para frente ali, recordando, vocês viram lá no semestre passado, no finalzinho do semestre passado, eu tinha dito para vocês que eu tinha optado por vir dar as aulas para vocês e não ter ido jogar lá na seleção brasileira, né? Vocês viram a minha camiseta. Resultado, vocês viram aí o que aconteceu com o time. Nesse momento eu fico pensando, professor Anderson, se não era melhor eu ter ido lá jogar o futebolzinho e não deixar a seleção passar por aquilo que ela passou, né? Mas vocês, alunos, são mais importantes para mim e realmente dar a aula com vocês aqui vale mais do que o 7-1 lá. Ok, pessoal? Né? O Márcio gostou aqui, né? Deixa 7, 14 ia ser pior. 14-0. Ok, pessoal, obrigado. Vou passar para o professor Márcio agora. Eu acho que é o Anderson, né? Próximo. Você vai falar primeiro? Pode ir. Então tá, vamos lá. Boa noite, pessoal. Deixa eu falar um pouquinho então do que nós vamos trabalhar, né? Bom, a disciplina que eu vou trabalhar com vocês é desenvolvimento orientado a objetos. Eu vou falar um pouquinho aqui. O professor Anderson ele vai dar uma disciplina, eu acho que antes da minha, né, Anderson? A disciplina do Anderson é antes da minha, que é a que a Poliana trabalhava com vocês, que era a análise orientada a objeto. Prestem bem atenção nessa disciplina, tá? Só estou adiantando vocês. Prestem bem atenção nessa disciplina, porque ela é fundamental para até um gancho para a gente trabalhar na minha disciplina de desenvolvimento orientado a objeto. Então veja que tem tudo a ver. Então eu tenho análise orientada a objeto e depois vocês têm desenvolvimento orientado a objeto. São duas disciplinas irmãs. É fundamental que os alunos tenham um entendimento mas muito bom nessa disciplina, porque na realidade a minha disciplina ela vai pegar a disciplina do Anderson e vai transformar em coisas computacionais, digamos, em programa. Ou seja, nós vamos trabalhar com o que o Anderson vai trabalhar, não sei exatamente em que nível, não estava discutindo agora há pouco, né, o que ele vai abordar na disciplina, mas ela tem muito a ver com a minha disciplina. Então, a disciplina do Anderson é a parte de projetos, onde eu vou idealizar o que eu vou fazer no computador. E a disciplina que eu vou trabalhar é tornar algo real, digamos assim. Eu vou converter o que é projeto agora em software propriamente dito. Então é muito importante que vocês prestem bem atenção nisso. Então essa disciplina vai ser bem isso mesmo. Eu vou entender e vamos fazer como é que eu vou transformar aquilo que foi projetado em software. Nós vamos pegar o que é modelado do ponto de vista orientado a objeto e nós vamos transformar isso em código, em programa propriamente dito. Como nós vamos transformar isso em produto de software. Bom, para isso, na nossa disciplina, nós vamos trabalhar com a ferramenta de Visual Studio. Alguns alunos, eu recomendo que utilizem a ferramenta, o Visual Studio Express 2012. Por que 2012? Porque é a que eu estou usando. Não significa que se você estiver usando a 2010 não vai funcionar. Não tem problema, vai funcionar também. Né? Só que aí a gente vai ter um sincronismo um pouco melhor, né? Mas vai funcionar também. Nós vamos estar utilizando então a ferramenta Visual Studio, e eu vou estar usando a Visual Studio 2012. Né? Vocês se quiserem utilizar o Express 2012, ótimo. Se não, pode usar o 2010 também, sem problema nenhum. Tá? As aulas que nós vamos trabalhar na minha disciplina vai ser 100% prática. A teoria eu vou deixar por conta de vocês. Eu acho mais coerente eu abordar a parte prática com vocês o máximo possível. Né? E eu vou deixar a parte teórica para vocês estudarem nos livros, nas web aulas, enfim, em todo o material que é passado para você estudar. E eu vou abordar sempre a parte prática, que no meu ponto de vista é onde alguns alunos têm muita dificuldade em transformar o que ele estudou, né, em software. Então tem muita dificuldade. Nós vamos abordar isso, vamos trabalhar isso. Então eu e o Anderson nós vamos conversar, vamos trocar uma ideia para ver o que a gente pode fazer e se é possível fazer. Porque a análise orientada a objeto, ela não se fecha em apenas você fazer diagrama de classe. Então existem outros diagramas que pode ser abordado ali. Né? Então existem diagramas mais fáceis de se implementar e outros mais complicados. Então às vezes na teleaula talvez abordar um assunto um pouco mais extenso, não sei se é vantajoso, digamos assim.
né? Então a gente vai discutir muito o que a gente pode fazer. No semestre passado, a Poliana, a gente conseguiu fazer isso. Mas aí existem algumas mudanças, enfim, e a gente vai ver o que pode fazer. Tá? Então a disciplina minha vai ser trabalhada 100% prática, né? Eu vou mostrar na prática como é que se faz isso, né? Como é que a gente constrói tudo isso usando a ferramenta. Então eu não costumo usar muitos slides, então algumas pessoas falam, mas você não tem slide para o pessoal estudar? Não, para a pessoa estudar é a teleaula prática mostrando como se faz. Né? E até de uma certa forma é de propósito, então eu não trago o código pronto de casa. Né? Eu trago o código pronto, tudo certinho, mostro como faz. Então eu faço questão de fazer junto, porque se der algo errado, nós vamos descobrir junto, né? Se na hora a gente tem uma ideia diferente, a gente constrói junto. Então a ideia é trazer o cenário mais próximo do real possível. Né? Então algumas pessoas me cobram isso. Então já estou dizendo que eu não trago o código pronto justamente por isso. Mas depois eu distribuo todo o código para quem quiser trabalhar, né? e estudar para a prova ou até mesmo como referência para os trabalhos. Ok? O que mais temos? Acho que por enquanto é isso. Não, tem uns slidezinhos ali, mas dá para colocar o slide lá esse slide aí. Então, a nossa programação orientada a objeto é esse cara aí. Ó. Vamos ver técnicas de programação orientada a objeto, tecnologias orientadas a objeto, integração das fases de análise e implementação de sistemas conforme o paradigma orientado a objeto. Implementação orientada a objetos com conexão com banco de dados. Então, foi isso que eu disse. Né? Nós vamos integrar a fase de análise e projeto com a parte de implementação. E a gente vai, na última teleaula, eu vou abordar a técnica de como é que a gente integra esse conceito de orientação a objeto com um banco de dados relacional. É que existe muito esse confronto entre o que é relacional e o que é orientado a objeto. Então, os bancos de dados hoje, a maioria deles, né, professor Roberto? A maioria deles são bancos de dados relacionais, né? Só que os projetos de software são orientados a objeto. Então a gente vai tentar entender, passar para vocês como é que funciona o mundo orientado a objeto conversando com o mundo relacional. Como é que a gente faz esse mapeamento, o que é esse mapeamento, né? Ferramentas que fazem isso, alguns bancos já têm, outros não têm, o fornecedor já de banco de dados ou até de ferramenta de desenvolvimento já disponibiliza a ferramenta que faz mapeamento, o que é esse mapeamento? Né? Por que a gente simula, não, mas por que a gente traz o cenário do banco de dados para dentro do cenário orientado a objeto? Então tudo isso tem fundamento. Então a gente vai abordar também isso daí. Tranquilo? Eu acho que é isso daí. Né? Vamos passar então aqui para o professor Anderson e ele vai dar a palhinha dele. Professor Márcio, obrigado. Professor Roberto também. Bom, o que eu tenho para falar para vocês, pessoal, é mais ou menos isso daqui que o professor Márcio já falou. Acho que ele já disse tudo, né? Então a gente procura fazer o que aqui no curso? Uma interdisciplinaridade, que também o professor Roberto comentou com vocês quando ele foi falar sobre a disciplina dele de banco de dados. Então, a minha disciplina, ela vem logo depois da do professor Roberto, que é banco, e antes da do professor Márcio, que é programação, tá? Onde nós vamos construir ali alguns diagramas na parte de análise, tá? Então essa disciplina, quem ministra ela é a professora Poliana, tá? Não se preocupe, ela não foi embora temporariamente, esse semestre eu vou substituí-la, tá? Bom, então é a disciplina análise orientado a objeto 2, tá? Também é uma continuação de uma disciplina que ela já trabalhou com vocês no semestre passado, certo? Então parece que ela trabalhou com vocês um pouquinho de diagrama de caso de uso e diagrama de classe, que são os dois diagramas aí que vêm primeiro. Então quando você começa a construir toda a parte de análise de um sistema, né, que faz parte da construção de toda a engenharia de um software, tem que vir antes o quê? A parte de análise, né? Então a gente pode falar um pouquinho também sobre engenharia de software, onde você vê lá os ciclos de vida de projeto que vai definir o processo com que esse software vai ser construído, correto? Então a gente vai falar um pouquinho sobre outros diagramas. Então a gente vai procurar fazer o quê? Com que abra um pouquinho a sua visão, que existem outros, né? Quando nós estávamos lá na UML 1.0, nós tínhamos 8 diagramas só. Agora, como nós estamos na 2.0, nós temos acho que 13 ou 14, se não me falha a memória, tá? Então, nós vamos focar, claro, nos mais importantes, nos que são mais usados. Tem uns aí que só cai em concurso público. Por exemplo, tem lá o diagrama de tempo, né? Isso aí,
pela experiência que nós temos aqui, a gente não viu isso aí ser implementado em nenhuma empresa, tá? Mas existe, está lá, existem os conceitos, né? E quando ele deve ser aplicado, tá? Nós vamos focar aqui em diagrama de caso de uso, diagrama de classe, diagrama de sequência, diagrama de atividade e o diagrama de implantação, tá? Então, nesse semestre a gente vai focar no diagrama de atividade e no de sequência, certo? Então, quando você tem lá, por exemplo, o diagrama de caso de uso, né? Então, ele foca no quê? Nos objetivos, na funcionalidade do sistema. Então, por exemplo, você tem um ator lá, cliente, e um caso de uso lá é controlar cliente. Então, ele vai servir para quê? Para controlar os dados do meu cliente. Ok. De acordo com esse caso de uso, você vai modelar a classe, tá? E aí tem a especificação do caso de uso, que define os passos. Então, o que vai ser feito? A gente vai transformar essas especificações do caso de uso no diagrama de sequência, onde você tem ali, a grosso modo, né, as sequências dos passos que serão feitas para que aquele diagrama lá seja mantido, para que aquela ação lá seja feita, correto? Eu vou pedir, por gentileza, para colocar no quadro um pouquinho da ementa aí da nossa disciplina que eu vou trabalhar com vocês, tá? Então, olha lá, análise orientado a objetos 2, tá? Então, tá ali, ó, diagrama de objetos, né? Então, eu não tinha falado ainda, mas esse diagrama a gente vai trabalhar também. Olha só, conceitos, componentes, notação e construção. Então, basicamente, todo o diagrama vai ser feito isso. Tem o conteúdo teórico, né? E depois a gente vai para a prática. A ferramenta não mudou, vai continuar sendo o ASTA, ou o ASTA, certo? Que é bem bacana, é tranquilo, certo? E dá para você fazer aí várias modelagens de projeto nele. Tem bastante empresa que usa, tudo bem? Diagrama de estruturas compostas, conceito, componentes, notação e construção. Então, sempre em cima aí desses 4 pilares, tá? Principais diagramas comportamentais, diagrama de atividade, tá? E depois no próximo slide a gente vai ver também que tem o de sequência. Pode avançar, por favor. Olha só, diagrama de sequência, certo? Então também vai ser trabalhado da mesma maneira aí, que são diagramas da UML, correto, pessoal? Então, espero aí que o que o professor Márcio estava falando aqui é assim, por exemplo, bom, quando vocês estiverem comigo lá, vocês vão ter uma parte prática onde a gente vai desenhar como é que funciona um diagrama de classe. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho lá um diagrama com 3, 4, com 5 classes, com os relacionamentos, né? Tem uma herança ali, etc e tal. E aí, quando chegar na parte prática, que vocês vão ver com ele, o que ele vai fazer? Ele vai construir a codificação dessas classes, de modo que seja um padrão. Tá? Então, existe até alguns exercícios que a gente faz isso daí em sala de aula. Tá? Então, a gente entrega um diagrama de classe para o aluno e ele tem que gerar para mim as classes, tá? Seja qual linguagem for. Tá? E o contrário também acontece. A gente entrega os códigos e fala, ó, agora eu quero que você chegue no diagrama de classe. Por quê? Para exercitar, porque isso daí na nossa área é um padrão. Tudo bem? Então, vocês têm que estar a par desses diagramas também. Ok, pessoal? Bom, eu creio que o que competia a minha disciplina era isso. Eu vou passar então a palavra para a professora Veronice e ela vai falar sobre a disciplina dela, tá bom? Oi, pessoal. Então, dando continuidade, né, aí nas disciplinas, a gente vai... Procura para mim a minha aqui. A gente vai falar um pouquinho, né, da forma como a gente vai trabalhar nesse semestre, né? Então, o professor Roberto, ele já fez uma apresentação, né, da disciplina dele, que ele vai estar trabalhando aí mais alguns conceitos da disciplina de banco de dados, né, com vocês. E eu vou estar trabalhando a disciplina de programação web, que nesse semestre, né, ela está entrando aí um pouco antes, né, eu sempre trabalhei com ela no 5º semestre, né, com essa disciplina. No começo a gente trabalhava com o nome da disciplina era Desenvolvimento de Aplicações Web, né, e agora a gente está com ela com o nome de Programação Web 1. Né? Então, a gente vai usar nessa disciplina um pouco, assim, alguns conceitos que vocês vão trabalhar na disciplina com o professor Roberto, que a gente vai estar utilizando, né, dentro dos códigos aí de programação web, algumas instruções lá para a gente estar acessando o banco de dados. A gente vai estar usando o MySQL junto aí para a gente estar fazendo conteúdos dinâmicos, né, na web, né? A gente tem no conceito aí, né, que a gente trabalha
com a programação web, quando você acessa, por exemplo, uma informação na internet, você tem um conceito chamado web estática, né? Que seria um endereço, por exemplo, de um site que você entra e sempre acessa a mesma informação, né? E essa informação sempre, todo dia que você entra, ela nunca tem alteração. E o que a gente vai estar trabalhando na disciplina é incluindo o conceito de páginas dinâmicas, né? Que você consegue, por exemplo, atualizar essas informações. Por exemplo, eu faço lá uma consulta de produtos por categoria, né? Dependendo do produto da categoria que eu escolho, ele traz uma lista de produtos diferentes. Então, para isso, a gente vai estar incluindo, né, uma consulta a um banco de dados, por exemplo, que a gente vai estar utilizando o MySQL, que ele já vem, você pode até utilizar outro banco de dados, mas no caso do MySQL, que eu coloquei como opção aí na disciplina, é porque a gente utiliza um instalador, né, que o que eu utilizo sempre é o XAMPP, mas tem outros aí que você pode utilizar e geralmente ele vem já com um pacote que quando você instala ele já vai estar instalando um servidor web, né, que ele instala o Apache. Ele já vai instalar o PHP, né, que já para você, e o MySQL também, e outros também que é incluído no pacote, né, para auxiliar, por exemplo, no FTP, que você vai ter que estar fazendo o envio, se você colocar depois o seu programa, né, num servidor web, né, para você dar a manutenção, você fazer a transferência desses códigos. Então, ele inclui, assim, vários recursos que você pode utilizar. Mas o que a gente utiliza desse pacote vai ser o PHP, né, o Apache e o MySQL, e ele tem também junto um gerenciador ali que você pode se conectar no MySQL para ficar mais fácil para você criar a tabela. Depois que vocês, né, fizerem o trabalho lá com o banco de dados do professor Roberto, né, aí vocês vão ter mais facilidade para estar criando essas tabelas e executando esses códigos, né, que a gente vai estar usando nessa disciplina. Então, assim, eu estou considerando, não sei se todos fizeram, porque a gente tem aí o terceiro e quarto semestre junto aí terceiro flex. Terceiro flex e quarto semestre. Então, assim, eu posso até estar colocando que vocês já viram um conteúdo e de repente, né, pela grade, às vezes vocês ainda não fizeram essa disciplina, mas tem uma disciplina que é a disciplina de programação web, programação para a internet, que é de introdução, que a professora Merri sempre trabalha no primeiro semestre, que é de HTML. Então, não sei assim, se todos vocês já fizeram essa disciplina, quem já fez já tem um conhecimento aí de como que é o código HTML, a estrutura do código HTML, né? E dentro desse código a gente vai estar incluindo os códigos em PHP. Se vocês não fizeram também, não se preocupem que a gente vai, né, revisando conforme for trabalhando o código na disciplina, a estrutura básica do HTML, que a gente vai estar incluindo os códigos em PHP nessa estrutura. Então, eu tenho alguns materiais também de apoio que eu passo também sempre junto ali de apoio à disciplina. Então, até o Ricardo, né, de Uruguaiana, um grande abraço aí também para o polo, para todos os polos, né, Uruguaiana, ele estava comentando, professora Veronice, passou uma aula de atividade de 50 páginas lá para os alunos de introdução, né, eu falei, mas como que eu vou trabalhar, né, são poucas teleaulas, a gente tem que trabalhar todo o conteúdo, e no caso dessa disciplina que eu passei, essa atividade que ele falou que era de 50 folhas, era de uma disciplina de tópicos que nós tivemos de adaptação, que tinha uma aula de HTML e a gente tinha um conteúdo para trabalhar em 2 teleaulas, né? Então eu fiz uma atividade lá, revisando todos os códigos com CSS, então eu vou passar para vocês
conteúdos assim, que até já trabalhei em outras disciplinas, que também é um material de apoio, né, para vocês trabalharem na disciplina de programação web. Então você fala, tal conteúdo, de repente eu tive dificuldade. Se você copiar e testar aqueles conteúdos, você vai conseguir também entender, né, o que a gente precisa para a disciplina. Então eu preciso também, né, do apoio de vocês, né, e um esforço de vocês para trabalharem esse conteúdo básico aí que a gente precisa para apoio aí para a disciplina. Então a gente vai estar utilizando assim códigos que vocês já aprenderam lá até com o professor Anderson, né? Por isso que eu estou falando quem já fez, porque como a gente tem assim alunos que de repente estão entrando, né, fazendo as disciplinas e às vezes podem não ter ainda tido a disciplina de programação, né, a disciplina de introdução lá de programação, que o aluno aprende a estrutura de condicional, estrutura de repetição. Essas estruturas a gente vai estar utilizando dentro dos códigos em PHP. Então, assim, o objetivo não é ensinar você a desenvolver os programas. A gente vai estar utilizando, dependendo do código, um exemplo que vai estar usando estrutura de repetição, um exemplo de condicional, né? Então, isso também é um conteúdo, né, que a gente não vai estar desenvolvendo o ensino da lógica ali. A gente vai estar utilizando dentro dos nossos programas aí que a gente vai estar desenvolvendo. Então, eu vou pedir para colocar um pouquinho a ementa da disciplina, né, para a gente dar uma olhada aí no conteúdo que tem, né, na ementa. Introdução a sistemas web, né? Então a gente tem aqui introdução ao serviço HTTP, programação client-side versus server-side. O que seria isso? Né? Você tem, quando a gente fala, professor Anderson? Não, ele tá... Então, a gente tem aqui dois conceitos, né? Então, vamos falar para você também, tá? A gente tem dois conceitos aqui, que a gente tem a programação do lado do servidor e do lado do cliente, né? Então, por exemplo, o PHP, ele é executado no servidor. Então, o servidor vai ter que processar esse código e vai ter que devolver para o cliente. E tem recursos que é utilizado no cliente. Por exemplo, JavaScript ele é, né, uma tecnologia que ela é executada no cliente. Aí você fala, mas o que a gente vai usar? A gente pode utilizar vários recursos no desenvolvimento da aplicação web. Por exemplo, se eu tenho que fazer imaginem um formulário que você vai preencher, né, dados na tela. Se você, de repente, colocar uma informação inválida no seu formulário, esse formulário, se eu estiver fazendo a validação dele por PHP, eu tenho que processar ele no servidor. Então, o usuário vai ter que mandar o formulário, enviar os dados do formulário. No servidor eu vou fazer o processo lá da verificação através dos ifs que eu fiz lá em PHP e depois ele vai devolver para o cliente, por exemplo, que o dado está inválido. Então, isso eu posso fazer usando também códigos em JavaScript, junto com a programação PHP, porque daí eu posso fazer essa validação dos dados lá na máquina do cliente, né? Então, eu posso estar fazendo essa verificação usando JavaScript. Então, por isso que fala server-side, né, e o client-side, entendeu? Então, vamos agora continuar, né, na ementa. Volta para mim a ementa, por favor. Então, a gente tem lá gerenciamento de estados em aplicação web. Eu vou estar passando também algum material para vocês em relação a esse assunto, né? Preparação do ambiente, que a gente vai estar fazendo toda a instalação do servidor, né, os recursos que a gente precisa, né, da linguagem server-side, banco de dados e servidor de aplicação, desenvolvimento web, páginas estáticas e páginas dinâmicas, né? Então, esse conteúdo também eu vou comentar um pouco com vocês, né? Templates, né? Eu vou passar alguns exemplos também, assim, mas a gente não vai ser todo o conteúdo que a gente vai trabalhar em teleaula, né?
A parte de segurança em desenvolvimento web, né, é um outro tema também extenso. A gente vai estar trabalhando no fórum esse conceito de segurança no desenvolvimento de aplicações web. Tem vários materiais de apoio que eu coloco e sempre tem bastante participação em relação a esse assunto, né, lá no fórum. Né? Então, tem alguns conteúdos que a gente vai estar trabalhando nas teleaulas. Nesse semestre, a gente vai trabalhar com 3 teleaulas. Já teve semestre que eu trabalhei até com 6 teleaulas nessa disciplina. Então, assim, dependendo do semestre, a gente tem uma carga horária que ela é dividida, né, para todas as teleaulas. Então, nesse semestre, nós temos 3 teleaulas. E nós temos também as aulas atividades, né? Nós temos as web aulas, temos o fórum também, né? Que tem assunto que a gente vai estar trabalhando no fórum. Em relação a parte assim, de preparação do ambiente. Então, como eu disse, né, a gente vai estar utilizando um instalador, né? Que você já vai assim, dando next lá e você vai ter o seu computador já preparado para você executar os códigos. Já assim, até os tutores de sala, tudo podem aí dar um apoio para os alunos, porque assim, toda vez que a gente instala usa esse instalador, às vezes tem aluno que na maioria das vezes assim, que não consegue executar os códigos, é porque tem às vezes um outro programa que utiliza a mesma porta e às vezes ele não consegue startar, por exemplo, o Apache. Então, o Skype, ele é um deles. Então, assim, se não der certo, se você tentar startar o Apache e ele não funcionar, né, você desativa o Skype, tenta novamente. Daí, se você quiser manter os dois ali executando, aí tem uma opção de estar configurando outra porta, né? No caso, nas configurações lá do Apache, que você pode estar trabalhando aí com os dois. Mas na maioria das vezes é isso que acontece. Pessoal, então assim, a nossa disciplina, ela vai demorar um pouquinho, eu vou entrar depois aí, né, do professor Roberto, professor Márcio, professor Anderson, e eu venho aí fazendo o fechamento da disciplina com vocês, e é esse o conteúdo que a gente vai trabalhar, né, nesse semestre. Então eu vou passar agora a palavra para o professor que vai falar um pouquinho do seminário, professor Márcio, tá? Eu mesmo. Show de volta. Bom, pessoal, então nós temos aí... Desculpa, estou com a minha garganta ruim. Então nós vamos ter aí uma disciplina de seminários, onde será abordados assuntos extraordinários, vamos dizer assim. Nós temos um tema já pré-definido para esse seminário, né, que é desenvolvimento de relatórios com a ferramenta Report Viewer, que compõe o Visual Studio. Eu estou pensando, a gente está tentando mudar, colocar um tema, abordar algo um pouco mais contextualizado dentro de software. É uma ferramenta para você desenvolver relatórios hoje, então você tem opções de mercado aí muito grande, né, para você trabalhar. Não deixa de ser interessante, claro que não. Mas aí eu estou pensando na possibilidade da gente abordar um outro assunto. Eu não sei ainda, e também nem sei se isso vai ser possível fazer, tá? Mas a princípio esse seminário nós vamos trabalhar abordando confecção de relatórios, como é que a gente trabalha para a geração e criação de relatórios. Aí nós vamos abordar alguns princípios de orientação a objeto, banco de dados, sem dúvida nenhuma, né? Princípios de ergonomia de software, que vocês já devem ter aprendido. Não sei se nesse seminário já tiveram alguma coisa de usabilidade, ergonomia de software, sabe? A doutora Adriana, ela trabalha com essa disciplina. Então, eu não sei, assim, na estrutura, né, do terceiro e do quarto que a gente tem agora, se eles já tiveram, mas se eles não tiveram, eles vão ainda ter essa disciplina. Tá. De qualquer forma, vocês, se não tiveram, vão ter, e nós vamos abordar. Quer dizer, não é nada absurdo. Nós vamos trabalhar a questão
de apresentação de informações, né? A diferença, nós vamos ver lá o que é um dado, o que é informação. Na realidade, vocês já viram isso, né? Nós vamos apenas colocar isso em prática. Porque o relatório nada mais é que uma coleção de dados que vai ser, né, mapeada ou gerada informação a partir disso. Então, o conteúdo desse seminário é a confecção de relatórios. Eu convido a vocês todos que participem. É algo importante, é algo interessante, vai ajudar vocês tanto na sua vida profissional quanto na construção, não sei, do seu TCC, dos seus trabalhos que nós vamos ter aqui, né, dos trabalhos, como é que chama aqui? Do nosso produção textual, né? Então essa disciplina vai auxiliar vocês no desenvolvimento das tarefas, ok? Então é isso que nós vamos trabalhar no seminário mais no final do ano, tá bom? Então eu vou passar a palavra para a professora Veronice. Pessoal, então assim, ainda, né, tem o professor Roberto vai falar um pouquinho depois, mas eu estava vendo, né, acho que tem algumas perguntas que a gente vai abrir para vocês, né, a gente vai parar um pouquinho e, bom, já estão passando ali as perguntas, né, vamos dar uma olhadinha nas perguntas, aí dependendo da pergunta, cada professor aqui vai vendo, né, para responder para vocês, tá bom? Ok, pessoal, estamos de volta aqui. Eu vou falar um pouquinho com vocês, antes da gente responder as dúvidas, tá? Sobre a produção textual. Bom, então assim, não mudou nada, tá? Então vai continuar tendo uma produção textual individual e outra em grupo. Vou pedir para colocar o slide, por gentileza, só para a gente, por questão ali informativa, tá? Então, ela é uma atividade interdisciplinar, tudo bem? E vai compor aí, né, as notas das 4 disciplinas que nós já estávamos conversando com vocês aqui, tá? Então, essa atividade vai valer nota tanto para banco de dados 2, análise orientada a objetos 2, programação orientada a objetos, tá? E programação para o Web 1 também, tudo bem? Então, não deixem de fazer, fiquem atentos às datas, tá? Converse com o seu tutor, que ele está nos ajudando também, para que você não deixe passar os prazos dessa atividade, tá? Então, dando sequência, vamos então respondendo as perguntas já. Pode ser, pessoal? Pode ser, né? Então vamos lá. Eu já vou ler aqui, ó, a primeira, Além Paraíba, é isso? Lá de Minas Gerais. Vamos lá. Na aula atividade, tem uma comparação sobre programação orientada a objetos e procedural, solicitando que os alunos analisem as duas situações. Porém, não tiveram nos períodos anteriores nenhum contato com a forma procedural e sim com programação orientada a objetos. Como poderão fazer a referida análise? Pessoal, nesse caso, você como tutor de sala, você pode orientar os alunos. Além do mais, a comparação que é feita lá, o que acontece muitas vezes é que você, por exemplo, usa banco de dados. Eu acredito que a maioria de vocês usem banco de dados relacional, não banco de dados orientado a objeto. Então você pode falar dessa diferença, né, do que é usar
somente a programação, análise orientada a objeto, a programação orientada a objeto, e aí chegar ao banco de dados relacional. Tá? Então você pode analisar esse tipo de coisa. E aí o tutor de sala pode participar, né, e até dar opinião e tudo mais. Além do mais, nós temos uma grande quantidade de alunos que já trabalham há um tempo na área e verifica isso no dia a dia. Então ele pode também dar a sua contribuição. Tá ok? Os alunos questionam se o conteúdo dos portfólios serão trabalhados antes da data de entrega do mesmo. Dizem que no semestre passado uma parte do conteúdo foi trabalhada depois da entrega do portfólio. Pessoal, a data de entrega de portfólio, tanto a individual como a em grupo, ela é única para todos os cursos da Unopar, tá certo? Então, normalmente ela fica mais lá para o final do semestre. E aí o que acontece? Normalmente, assim como no semestre passado também foi assim, somente a disciplina de seminário aí fica um pouco fora, tá certo? Lembrando que a sua aula começa quando a web aula fica disponível e não no momento da teleaula. Tá certo? Então, vocês alunos, por favor, a tua aula não começa quando a teleaula começa, ela começa quando a web aula está disponível. Tá certo? Professores, poderiam informar os softwares, bancos de dados que serão utilizados nas disciplinas? Bom, os professores querem... Bom, para desenvolvimento orientado a objeto, nós vamos trabalhar com Visual Studio. Visual Studio pode ser Visual Studio 2010, o Express, sem problema. Banco de dados, Roberto, vai ser... Express Edition. Bom, a parte prática, né? Nós vamos usar o Oracle Express Edition, que é aquela versão que você instala na tua máquina e não depende de um servidor. Você pode pegar esse software tanto na nossa biblioteca digital da Unopar, quanto nos sites comuns aí que tem Super Download, que mais... O próprio site da Oracle. É que no caso do site da Oracle tem tanto software que a Oracle disponibiliza que às vezes a pessoa até fica em dúvida qual versão baixar. Tá? E não esqueçam também da ferramenta BR Modelo, que é na parte de modelagem do MRN. Bom, a parte de análise, né, como eu já tinha comentado com vocês, a gente vai continuar a trabalhar com o Asta, tudo bem? E aí depois, na sequência, o professor Márcio entra e vai fazer a parte prática desses diagramas que são feitos na parte de modelagem, tá? A professora... Então, como eu comentei com vocês, né, a gente vai estar utilizando um instalador, que vai ser o Champ, e ele já vai estar incluindo aí, nesse pacote, o PHP, o Apache, o MySQL, né, e outros programas também que já vêm junto, né, que a gente vai estar utilizando. O pessoal está perguntando se o aluno tirar um insuficiente na apresentação, não reprova. Bom, como eu disse na minha fala anterior, o que acontece? Dependendo dos outros conceitos, pode gerar sim reprovação, tá certo? É claro que se você é uma nota que não é assim tão determinante, mas é o tal negócio, né? Se você tirar lá um insuficiente numa atividade, suficiente em outra, né? Na avaliação você também lá tirar suficiente, o conjunto disso mais a apresentação que não teve, pode gerar sim reprovação, tá certo? Então tem que tomar cuidado com isso. Não é que tirei excelente em tudo, não apresentei, então eu reprovei. Normalmente isso não vai acontecer, mas você não vai tirar excelente no conceito de avaliação web. Correto? Próxima pergunta. Os alunos gostariam de saber se as web aulas serão disponibilizadas em PDF. Pessoal, o que acontece é o seguinte, isso é uma pergunta antiga, né? O que vocês têm que ver é o seguinte, a web aula ela é feita para ser vista na web. Por isso que ela é chamada web aula. Eu sei que muitos de vocês querem, por exemplo, uma cópia impressa para estudar durante um transporte, no ônibus, ou estudar no trabalho, ou alguma coisa parecida. Mas o fato é que essa web aula ela não contém só texto. Existem muitos vídeos, às vezes, dependendo da disciplina, contém até áudio. Tá? Então o que acontece? Links para outros materiais, e tudo isso é parte integrante da web aula. Então, por exemplo, tem vários links para um artigo, para uma outra página interessante sobre o assunto. Isso tudo faz parte da web aula e, inclusive, pode cair e vai cair nas avaliações virtuais. Então, o que acontece?
fica difícil de você falar assim, não, eu vou ter uma versão em PDF. Tá? Então, pela forma com que está disponibilizado, isso não vai acontecer. Tá certo? Não temos mais perguntas, não temos muito tempo também. Tem alguma pergunta, mas vocês podem enviar no chat também. Isso, tá? Era o que eu ia comentar agora. Bom. Então, como nós não temos mais tempo e não tem mais perguntas, e se tiver perguntas aí a gente vai estar no chat ainda, tá? Vocês podem enviar e vai ser respondido lá. Nós estamos aí no último slide, rapidamente, né, só para a gente finalizar aí. Leituras obrigatórias. Então, olha só, nós temos aí as leituras obrigatórias. Por favor, não deixem de ver o calendário acadêmico, o manual acadêmico. Muitas coisas que eu falei hoje tá lá no manual acadêmico, tá certo? Então, essas leituras são importantíssimas para você. Nós temos também o guia de percurso, tá? Por favor, façam essas leituras. Algum professor gostaria de se despedir? Nos despedimos. Boa noite a todos e até mais.